E o presidente do São Paulo, Henri Massis, já foi informado que, se demitir Roger Machado, não contará com o Rui Costa. O recado foi passado enquanto a diretoria tricolor avaliava a possibilidade de demissão do Roger Machado durante o fim de semana, após a derrota de virada por 2-1 contra o Vasco. Pressão de torcedores, conselheiros e até de diretores é gigante para que o Roger Machado seja demitido. Mas as coisas ficaram um pouco mais tranquilas para o Henri Massis nessa segunda-feira, quando integrantes da principal uniformizada do time foram ao centro de treinamento para cobrar a dispensa também do executivo de futebol. Então, se no fim de semana dispensar o Roger Machado representaria perder seu diretor de futebol, na teoria, um prejuízo para o Henri Massis, depois desse papo com torcedores organizados, ficou meio que evidente que em caso de demissão do Roger Machado e em caso de saída do Rui Costa, uma coisa está atrelada à outra, a tendência é que o São Paulo consiga até atender aos anseios de torcedores comuns e também torcedores organizados. Cheguei a consultar o Rui Costa sobre o assunto, abre aspas para ele preferiu não responder de forma direta, se pediria de demissão caso o Roger Machado caísse, abre aspas para o Rui. Tenho que trabalhar e me dedicar ao clube como sempre me dediquei, o futuro a Deus pertence. A verdade é que o futuro de Roger Machado e Rui Costa passa pela partida contra o Juventude, marcada para a noite dessa terça-feira, 19h15, no Morumbi. Se não vencer o time da Série B em jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, dá para cravar que Roger Machado será demitido e com ele, Rui Costa também vai embora. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração, já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O Domi. Eu vou ler só essa frase exatamente que ele falou para passar para você, Renan. O que eu daria como exemplo para minhas duas filhas, se nesse momento de uma dificuldade de pressão externa, que em alguns momentos me parece um pouco injusta, eu desistisse. Não vou desistir. Renan, para mim, também essa pressão toda é completamente injusta e a gente sabe de onde vem, né? A gente vive num país racista, infelizmente. Não tem outro motivo. As críticas, hoje especificamente no Morumbi, eu não estava lá, mas muitos familiares estavam. E a crítica às vaias começaram muito mais fortes, de fato, quando ele fez a alteração tirando o Luciano e colocando o André Silva. O Luciano que tinha feito o gol, o Luciano que estava bem no jogo, para colocar o André Silva, um cara que não está bem, não voltou bem de lesão, tem oscilado. Oscilado não, na verdade tem jogado muito mal, e foi a partir daí. Porque a outra alteração que ele fez, para mim, foi muito boa. Ele tirou o Luan e colocou o Luca, né? No momento que o São Paulo estava com um jogador a mais, ele tira o primeiro volante, coloca o Luca, então ficou o Arthur de um lado numa ponta, o Luca de outra, os dois indo num para um toda hora, criando, gerando espaço, gerando oportunidade de gol. Então eu gostei muito dessa alteração. E daí o Luciano já tinha tomado uma entrada feia ali do Diogo Barbosa, que inclusive ele foi expulso, né? Eu achei que o Luciano até tinha se machucado, foi uma entrada muito feia. Talvez por isso ele tivesse tirado o Luciano anteriormente, né, no jogo. Mas do jogo de hoje, especificamente, eu não vejo muito sentido para as vaias do Roger. Para mim, ele fez um bom trabalho, tentou uma variação, tirando um ponta mesmo, aquele jogador de extrema, do 1 para 1, de mais velocidade, para colocar o Cauli, um jogador que é mais armador, menos veloz,
mas mais armador para jogar do lado esquerdo, na meia esquerda, na ponta esquerda, produzindo, vindo por dentro, criando chance, e o Cauli teve bastante chance, ele finalizou de fora, ele teve uma chance na cara do gol, numa aproximação entre Luciano, Endel, o Caleri deu uma escorada, ele saiu na cara do gol e perdeu. Então, quando você olha isso, o Caleri perdeu um gol antes de perder o pênalti, ele perdeu um gol. Então, e se o São Paulo tivesse ganhado por 4-0? Que era possível hoje. 3-0, 4-0, que era completamente possível e mais justo pelo que o São Paulo produziu, não só 1-0. O que a gente estaria falando do Roger aqui? Então, a gente tem que analisar pontualmente as ações do treinador, as alterações durante o jogo, a leitura de jogo dele. Tenho críticas a fazer lá do jogo contra o Vasco, do jogo contra o Vitória, vários outros jogos, a gente tem muitas coisas a pontuar. Agora, do jogo de hoje, cara, se todo jogo o cara trabalha bem, ele é criticado, o cara erra, ele é criticado, qual que é o sentido disso? Eu, como sou hoje analista de futebol, eu analiso pontualmente cada jogo. E no jogo de hoje, para mim, o Roger não tem responsabilidade nenhuma. O Caleri tem que ser muito mais cobrado. Né? O Cauli tem que ser muito mais cobrado porque perdeu uma oportunidade clara de gol que levaria o São Paulo para o intervalo com 2-0, com uma ótima tranquilidade para você trabalhar no segundo tempo. Jogadores têm que ser também mais cobrados nesse momento, não só o treinador. Não só o treinador, principalmente no jogo de hoje. Pontualmente falando, principalmente no jogo de hoje. Né? Em que ele variou, o sistema deu certo, deu resultado, claro, contra um adversário mais fraco, contra um adversário limitado, contra um adversário que veio para o Morumbi numa linha de 5, outra mais à frente de 4, e o Allan Kardec só à frente, numa postura completamente defensiva, para não tomar gol, para não fazer também, mas para não tomar gol. Então a gente tem que analisar pontualmente. Né? E no jogo de hoje eu não tenho muita coisa para falar do Roger. Tenho sim para falar do Caleri, que perdeu, que tem sido muito importante no ano, mas pontualmente. Eu sou aquele cara que gosta de fazer as análises pontuais, as críticas, os elogios pontuais sobre esse jogo. O Caleri falhou no jogo. O Caleri teve uma chance, com a bola rolando, perdeu. E perdeu o pênalti. E o São Paulo leva um resultado não tranquilo, um resultado não satisfatório para enfrentar o Juventude no Jacone. Vai trazer um pouco de problema. A postura do Juventude vai ser diferente lá. Então eu penso assim, futebol, Domi, pontualmente. Analisando o trabalho dos jogadores e do treinador naquele dia. Né? Se eu ficar qualquer coisa que acontecer, chamar o Roger de burro, não, na minha visão ele não foi burro hoje não. Ele trabalhou bem no início do jogo e para fazer as modificações depois. Boa, Renan. A Maria Alda tá me xingando aqui, falando que não tem nada a ver com racismo. Gente, ó, escuta de novo o que o Renan acabou de falar, tá? É isso. Nem preciso falar mais nada. Agora, sobre o Caleri, impressionante, Igor. Parece que ele esqueceu onde fica o gol. Isso deve afetar a mente dele de uma forma que deve ser muito difícil voltar depois de perder tanto gol. Esse contexto para centroavante, né, é mais complicado, né, quando acontece esse tipo de cenário que o Hernando descreveu muito bem, né. Eu nunca fiz um gol na minha vida, mas sei que, obviamente, o atacante vive de gols e fica nessa ânsia de ter que conseguir marcar. Ele consegue gerar muito jogo também ao redor, né, faz o pivô, dá a casquinha que resulta na bola que o Cauli perdeu, mas a gente sente essa insatisfação, né, no jogador da posição dele e no próprio perfil psicológico do que tem o Caleri, que a gente conhece o Caleri já há muitos anos aqui, dessa vivência no futebol brasileiro. Ele não para de brigar, não para de lutar, mas realmente a falta da precisão aí para que a bola possa entrar de fato para o gol, isso gera um incômodo e não dá para negar, a gente vê isso na expressão. Do que o Renan comentou também, dessa percepção de cobrança para os próprios jogadores e essa relação com o Roger, eu consigo enxergar no São Paulo, sim, dentro do vestiário, um acolhimento ao treinador, a partir do momento quando, por exemplo, o Luciano fala publicamente que a gente tem responsabilidade nisso tudo também, né? Gente, jogadores, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Então, tudo isso faz parte de um contexto em que não estou vendo uma separação entre elenco e treinador, né? Uma concorrência, uma dissensão ali entre eles, mas que os jogadores estão reconhecendo isso e cabe a eles mudar esse cenário, individualmente falando, né? Não é por uma falta de
acerto tático que o Caleri não está tendo oportunidade. Não, ele está tendo as oportunidades. A engrenagem tem mostrado, tem oferecido a ele algumas situações de gol. Nesse caso de hoje, até na penalidade máxima ele falhou. Então, realmente, é uma autocobrança que deve vir sobre ele, né? Mais do que o torcedor apontar ou a gente vir aqui falar que ele deveria ter feito isso ou aquilo, mas eu entendo, eu enxergo, de novo, pelo perfil que o Caleri tem, ele deve estar, essa altura, ou pensando com os próprios botões, se olhando no espelho e refletindo que precisa melhorar para que os gols voltem, né, a aparecer para ele no São Paulo e ajude a dar essa robustez para o resultado que o time precisa. Não, o Caleri não está nem dormindo. O Caleri não está nem dormindo, né? Porque ele começa o ano muito bem, depois de voltar de uma lesão muito grave, e a oscilação é completamente normal, e ele é artilheiro, ele tem 11 gols na temporada, é o melhor começo de temporada da carreira dele. Assistências, tem sido um garçom importante também para o São Paulo. No jogo contra o Higgins ele fez 2, ele fez a jogada do gol do Luciano contra o Vasco, na derrota por 2-1 no final de semana. Ele é um jogador importante, ele é um jogador que segura a bola, ele é o jogador do desafogo, é o jogador que tira o time de trás, que faz a defesa respirar, ele é fundamental, só que no jogo de hoje ele errou, ele teve 2 oportunidades claras, uma no pênalti e uma outra oportunidade clara, e errou, e falhou. Só que esse cara, esse profissional, o caráter do Caleri, ele tá sem dormir, ele não dormiu, ele não vai dormir essa noite, e vai treinar pra caramba a partir de amanhã, aquela finalização, o pênalti, para ele voltar a marcar, porque já vira o mental, né? Vira a questão psicológica pro centroavante, né? Porque ele vive disso também, né? Então, o Caleri, o que está acontecendo com ele agora, nesses últimos 2 jogos, né? Que ele perdeu ali um gol, 2 oportunidades no mesmo lance, inacreditáveis ali contra o Vasco, que deixaria o São Paulo tranquilo no jogo, que seria o 2-0 para o São Paulo, e possivelmente ali o São Paulo não perderia o jogo da forma que perdeu, e no jogo de hoje que daria uma vantagem tranquila para levar lá para Caxias do Sul. Então, ele é o capitão do time, ele é o líder, ele representa a torcida também dentro do campo, então ele está, certeza que com o psicológico abalado, mas com a vontade desesperada de reverter a situação, só não tenho dúvida nenhuma. Cyberpunk manda aqui, ó, não gosto do Roger como treinador, mas se o jogador perde gol na cara do goleiro, isso não é culpa dele. O Luciano saiu de campo falando exatamente isso, né? Chamando a responsabilidade, falando que o Roger passou tudo, que deu, né, todas as informações, mas que a responsabilidade dos jogadores também, de não ter acertado, né? Os maiores culpados somos nós, foi o que ele falou exatamente. E o PJ, tamo junto, PJ, também somos PJs. Manda aqui, ó. O São Paulo não acha nada, o Crespo foi demitido em bom momento, estão pagando pelas escolhas deles, sim. O São Paulo tem que assumir, a direção do São Paulo, né, tem que assumir essa responsabilidade, como o Renan falou. Ô Renan, pelo jogo de hoje, qual é o risco que o São Paulo corre de uma eliminação? Ou tá tudo sob controle? Ó, Domi, eu vou ser muito sincero, eu tenho acompanhado pouco o Juventude, baseado muito no que eu vi do jogo hoje, é um time bem limitado. É um time bem limitado, né? Ocupa ali a 10ª colocação, 9ª colocação ali da Série B, tá tentando uma retomada, começou mal a Série B, tá tentando uma retomada, venceu o CRB fora de casa no fim de semana, mas eu vejo São Paulo muito acima, que jogo de mata-mata é complicado, né? E com um gol só de vantagem, jogando fora de casa, tem esse componente também. Mas eu vejo a situação no confronto minimamente controlada. Minimamente controlada. Talvez se o São Paulo levasse um placar melhor, o que poderia fazer nesse jogo? Poupar 4, 5 jogadores, entendeu? Isso ele já não vai poder fazer, porque já é um jogo de mais risco, né? Quando você está com 1-0 só de vantagem, você está no risco de um escorregão, de uma falha, de uma bola parada, que o São Paulo tem sofrido muito com bola parada. Então, São Paulo fica nesse risco do que se tivesse levado 3, 4 gols de vantagem, né? Mas, pela diferença técnica dos dois times, eu vejo o São Paulo ainda numa situação minimamente controlada.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.